Boa tarde a todos e a todas, né? Estamos aqui para dar início à nossa reunião, ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, né? Boa tarde a todos. Senhor presidente, já temos quórum. Se quiser iniciar a sessão, já podemos. Vamos iniciar, então. Vamos iniciar, secretário. Vamos dar início à nossa sessão. Temos quórum regimental, conforme informado pelo nosso secretário dos Conselhos Superiores, nosso técnico Murilo de Souza Carmim. Então, agora, dando início, eu começo pela convocação, lendo a convocação, da qual temos aí uma reunião com processo de pauta única. Então, dando início aos trabalhos, eu solicito ao nosso eminente secretário a questão da leitura, discussão e votação da ata da nossa última reunião ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Secretário Murilo, a nossa reunião, a nossa ata foi disponibilizada no processo, né? Está tudo de acordo, né? Tudo dentro da legalidade. Confere? O Murilo está com um probleminha no microfone dele e a gente já está resolvendo. Acho que agora está conseguindo retornar. Temos probleminha técnico, mas já estamos aí viabilizando o retorno do Murilo na sua questão de poder falar, né? Ele está com problema no áudio aí, mas Henrique, ele está tudo dentro de, está voltando, né, Murilo, né? Eu estou com o Murilo aqui. Bem, então vou desligar meu áudio para o Murilo poder falar. Voltasse, Murilo, deu certo agora? Deu certo. Desculpa que eu... Tranquilo. Isso aí, problemas técnicos dessa natureza acontecem. Se fosse presencial também podia cair a energia elétrica, a gente não tem o microfone na hora, então imprevisto às vezes acontece, não tem problema. Então, Murilo, a questão da ata agora, iniciando nossa sessão, como está a questão da nossa ata? A ata foi encaminhada, o número do documento digital que está informado ali, né, o 15.514, foi para o e-mail dos conselheiros, acredito que todos tenham acessado e lido, né? Certo. Bem, colocando agora em discussão a ata, se alguém quiser discutir a ata da nossa última sessão, peço que se manifeste. Bem, não havendo manifestações, coloco em regime de votação. Quem concorda com a ata que foi disponibilizada por documento eletrônico, permaneça como está. Bem, então, a ata foi lida de forma virtual, discutida e votada e está aprovada por unanimidade. Bem, agora temos a questão do expediente.
Por parte da presidência, não há qualquer expediente para essa sessão. Pergunto se existe, por parte de algum conselheiro, alguma manifestação de DVS ou coisas parecidas, alguma inclusão ou exclusão de item de pauta. Suzana, eu quero incluir uma DVS. Bem, Murilo, agora Sim. a questão nós temos uma solicitação de DVS por parte da conselheira Suzana. Como é que isso é feito o procedimento, só para orientar os demais conselheiros? Primeiramente, que o DVS ele tem que ser enviado ao relator da matéria, né? E o DVS tem que ser no formato do regimento, indicando qual é a parte do texto que ele terá interferência, qual é a redação final que o conselheiro pretende para o dispositivo, e indicar, sobretudo, qual a proposta que ele quer que se insira esse DVS, né? Se no caso, a professora Suzana, ela está querendo fazer no seu parecer ou no próprio parecer dela, ela tem que indicar isso, e pode sim ser incluído no expediente. O ideal, evidentemente, é sempre os conselheiros interagirem naquele prazo inicial lá de 3 dias depois de publicada a pauta, né? Porque aí o relator e todos os demais conselheiros têm o tempo suficiente para analisar e poder, inclusive, até pedir parecer jurídico sobre alguma questão de ordem legal, de maneira que o ideal é que se faça naquele prazo inicial, mas o regimento ainda permite que se inclua no expediente da sessão. Então, a professora tem que explicitar esse DVS, fazendo o encaminhamento à secretaria imediatamente, e em seguida o senhor coloca em votação. Aí, lá dentro, nas discussões, vota-se o parecer do relator inicial, e, não sendo aprovado, vota-se o parecer do relator de vista, né? Ou melhor, voltando, vota-se o parecer inicial, se aprovado, passa-se aos DVS apresentados sobre esse parecer do relator inicial. E, não sendo aprovado, passa-se a votação do parecer de vista. Em sendo aprovado, passa-se a votação dos DVS a esse parecer de vista. Essa é a ordem. Bem, para esclarecer, a professora Suzana, a gente construiu junto esse DVS, tá? Então, estamos em comum acordo aí com o seu acolhimento, né? Até pelo sentido de a professora Suzana, ela estaria até abrindo mão do seu voto inicial para a gente ter um voto de consenso, no sentido do voto meio de vistas, e, obviamente, que o DVS viria a complementar a aprovação do voto de vistas. Entendeu o cenário, secretário Murilo? Então, a gente pode colocar em votação, né? Não sei se precisa explicitar o DVS em si, mas que ela me passou é uma emenda aditiva a 2 itens, 2 incisos aí que foram retirados por mim no meu voto, que todos os conselheiros tiveram acesso. Senhor presidente, o senhor, no seu parecer, já acolheu essa proposição, não? Não. Na verdade, eu não tive como acolher, porque, em função, já tinha disponibilizado o voto, né? Mas a gente teve esse discernimento. Então, nosso entendimento é aprovar o conselho, né? Se assim entender, a Câmara assim entender, o voto de vistas, e depois o DVS da professora Suzana Matheus Pereira. Tá? Perfeito. Só para complementar, então, na verdade, a professora Suzana, por se tratar o processo de uma proposta de resolução, os conselheiros, os relatores, não podem abrir mão do seu voto. Sim, perfeitamente. Por que isso? Porque pode haver conselheiro que entendeu que a proposta desse relator seria mais adequada e não interagiu para modificar a do outro. Então, se ele retirar, ele fica desabrigado e não pôde atuar para deixar a proposta na maneira como ele entendia ficasse melhor. Só para esclarecer. Não, perfeito. Vamos então, eu vou então passar agora a leitura do voto de vistas, né? Enfim, vamos dar prosseguimento à ordem do dia, veio que não há mais nenhuma. Eu só gostaria de a professora Suzana tem divulgar a palavra para a professora Suzana como relatora, e como proponente do DVS.
Eu gostaria de deixar claro que eu encaminhei o DVS por e-mail para a Secretaria dos Conselhos, ok, Murilo? Encaminhou agora, professora? Eu não vi o e-mail agora. Encaminhei agora, exatamente. Não vi agora, não abri agora recentemente, não abri. Eu só não entendo, eu devo fazer a leitura do meu relato inicialmente, antes do relato do relator de vistas, ou após o relator de vistas? Depois, senhor presidente, na hora da ordem do dia, nós, primeiramente, acredito que o senhor tenha que submeter à votação a inclusão do DVS e depois abrimos a ordem do dia. Lá o procedimento será esse, o professor Michael vai fazer a apresentação do seu parecer de vista, depois a senhora, em seguida, relembra o seu parecer, né? E aí participa da discussão. Ok, obrigada, Murilo, pelo esclarecimento. Obrigado, Murilo. Eu vou fazer, então, agora, seguindo as medidas protocolares aí, vou ler o relato da proposta, dando início à ordem do dia, processo 8655-2020, tem origem PROEX, trata-se de proposta de resolução que institui e regulamenta a política de esporte universitário, o Comitê Institucional do Esporte Universitário e o Programa de Apoio ao Esporte Universitário da Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina. Relatora conselheira inicial, professora Suzana Matos Pereira, relator de vista, a quem vos fala, o presidente do Conselho, da Câmara, professor Michael Moraes Nunes. Vou, então, ao relato feito para essa reunião. Bem, tendo em questão de histórico, o processo foi atuado em dia 18 de março, e na mesma data foi encaminhada à Proju para aparecer em análise em 20 de março. A proposta teve seu parecer favorável em termos jurídicos. Em 25 de março, a PROEX encaminhou o processo instruído à Secretaria dos Conselhos. Em 26 de março, a PROEX indicou a eminente professora Suzana Matos Pereira, conselheira e diretora de extensão do CEFIL-UDESC. Em 7 de maio, eu peço vista do processo. Análise. Trata-se de uma proposta de resolução que cria e, por consequência, regulamenta a política de esporte universitário. Há a previsão de programas paralelos que dão forma a um novo modelo de gestão das práticas esportivas no âmbito da universidade. Para tal, cria-se o Comitê Institucional do Esporte Universitário e o Programa de Apoio ao Esporte Universitário. Julgo, portanto, que a proposta em questão representará um avanço institucional. Particularmente, corroboro em parte com a análise da relatória inicial, reconheço o seu envolvimento e comprometimento com o desporto, tanto na qualidade de docente, quanto como chefe de delegação e treinador ligado aos esportes aquáticos. Em seu relato, a eminente relatora traz aspectos relevantes e pertinentes. Todavia, propõe algumas alterações de redação nos artigos, com o objetivo de garantir a aplicação da resolução e, ao mesmo tempo, proporcionar a adoção de um discurso unívoco em prol do desenvolvimento, de tal forma que proporciona segurança e eficiência aos envolvidos. Quanto à estrutura capitular, julgo pertinente a sua manutenção em total. No entanto, aponto alterações nos artigos propostos. Primeiramente, percebo que o artigo 1º se apresenta assim. Artigo 1º. Fica instituída e regulamentada a política de esporte universitário, o Comitê Institucional ao Esporte Universitário e o Programa de Apoio ao Esporte Universitário, PRES, da Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina, nos termos dessa resolução e do anexo que a acompanha. Aponto que, por uma questão de coerência, a seguinte redação, artigo 1º, fica instituída e regulamentada a política de esporte universitário, o Comitê Institucional de Esporte Universitário, o Programa de Apoio ao Esporte Universitário PRES, da Fundação Universitária de Santa Catarina, nos termos dessa resolução. Creio que, durante o processo de construção coletiva, a figura do anexo possa ter existido que não se apresenta nesse momento. Assim, não se faz necessária a sua menção. Quanto ao artigo 2º, que apresenta a redação abaixo, a política de esporte universitário da Fundação Universitária de Santa Catarina, que define a concepção, os fundamentos, os procedimentos voltados ao desenvolvimento do esporte da universidade. Essa resolução reflete normativas constantes nos documentos nacionais que orientam o esporte universitário em vigor. Tem como parágrafo único: deve a universidade incentivar, multiplicar, valorizar a prática esportiva universitária nas diferentes dimensões e manifestações contidas nessa resolução, como um direito social à comunidade universitária, em especial discente na condição de cidadãos, dotando as unidades de ensino de adequada infraestrutura esportiva e corpo funcional voltado ao desenvolvimento do esporte universitário. Surgindo uma nova redação do artigo 2º, conforme segue abaixo, e a exclusão do seu parágrafo único por entender que o texto está redundante aos objetivos da política do esporte universitário expostos no artigo 5º a seguir. Portanto,
o texto nesse artigo ficaria assim. Artigo 2º. A política de esporte universitário da Fundação Universitária de Santa Catarina, o UDESC trata de definir a sua concepção, seus fundamentos e os seus procedimentos na unidade de ensino. Essa resolução reflete as normativas constantes dos documentos nacionais que orientam o esporte universitário em todas as suas etapas, desde a sua preparação à participação das competições dentro e fora da universidade. Dentro de uma perspectiva adequada aos modos de redação oficial, aponta também que o artigo 3º possa ser aprimorado onde se lê. Entendido como um fenômeno social que provê necessidades de intercâmbio e integração de ordem social e sociocultural da comunidade universitária, especialmente de discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculado, esporte universitário é facultado a todas as pessoas, sem distinção de cor, etnia, gênero ou condição socioeconômica, colaborando para o desenvolvimento pessoal e social. Leia-se da seguinte forma, na nossa sugestão, artigo 3º, o esporte universitário consiste num fenômeno social dotado de características peculiares que, quando dirigido de forma proposital, interagem nas necessidades sociais de intercâmbio e integração dos membros partícipes da comunidade universitária, especialmente entre discentes de graduação e pós-graduação. Considera-se a sua participação livre, facultada a todas as pessoas, sem distinção de cor, etnia, gênero ou condição socioeconômica, dotada de valores capazes de promover o desenvolvimento pessoal e social. Essa nova redação modifica a redação das redações, a ordem das redações, de uma forma passiva para uma voz ativa, deixando um texto mais claro, objetivo e homogêneo com os demais artigos dessa resolução. Enquanto que o artigo 4º, estou de acordo com a sua redação nos termos descritos no processo. Percebam uma invasão de autonomia dos centros de ensino em alguns parágrafos alguns incisos, melhor dizendo, do artigo 5º. Creio que objetivos da política de esporte universitário não devem ser conflituosos com a administração dos centros. Portanto, dos objetivos abaixo, surgir a exclusão dos incisos 4 e 12º, pois ambos envolvem a dotação de investimento dos centros, cuja situação deve confrontar com a autonomia dos centros, conforme já relatei anteriormente. De modo concomitante, surgir uma alteração na redação dos incisos 5º, que facilita o entendimento do público-alvo da política, e do inciso 7º, garante que o foco está nos discentes. Assim, o artigo 5º fica dessa forma. Percebam que excluir o inciso 4º e excluir o inciso 12. E o inciso 5º e 7º, a redação fica da seguinte forma. 5. O 5º, apoiar o esporte comunidade universitária com necessidades especiais, incluindo a participação em eventos esportivos. Deixa a linguagem mais clara e facilita o entendimento do público qual vai ser contemplado. 7º, promover a realização de competições esportivas na comunidade acadêmica da UDESC. Fica mais claro e conciso a missão dessa resolução. Bem, embora tenha dúvidas da aplicabilidade dos artigos 6º, 7º e 8º, creio que devem permanecer como estão dispostos. Mas surgiu uma modificação do Comitê Institucional do Esporte da UDESC. A atual proposição remete a uma situação bizarra na administração pública. Em termos análogos, ao mesmo que modificar as comissões de extensão dos centros, não sejam condenados pelos e pelas diretores e diretoras de extensão, mas sim por membros indicados pelos coordenadores do programa de extensão. Aqui eu faço um parênteses. Imagine você nos centros, você lá tem, por exemplo, no CCT, 34 ações de extensão e os coordenadores da ação de extensão escolhem o seu presidente da comissão de extensão. E o secretário da comissão de extensão seria a diretora de extensão. Isso eu acho completamente proposital e é uma inovação que eu acho que não vai gerar bons frutos. Assim, propõe a seguinte redação dos artigos 9º e 10º. Artigo 9º. Compõe o Comitê Institucional do Esporte da UDESC, o coordenador da SEV, na qualidade de seu presidente, o secretário do Comitê Institucional do Esporte da UDESC, eleito entre os pares da Câmara de Extensão com da Comunidade. Item 3, 3 representantes indicados pelo Comitê de Extensão da UDESC. 4, um representante indicado pelo Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID. 5, um representante discente indicado pelo DCE. 3 representantes discentes indicados pelo Conjunto das Associações Atléticas Acadêmicas ou pela Liga das Associações Atléticas Acadêmicas da UDESC, ou seja, como estava anteriormente. 10º, o Comitê Institucional do Esporte Universitário da UDESC será presidido pelo coordenador da SEV e secretário pelo representante eleito pela Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Ressalta-se ainda que se mantém inalterados o parágrafo único composto do artigo 10º, bem como os demais artigos que se seguem. A exceção está nos artigos 13 e 15. No artigo 13, surge a possibilidade de aprovação por Fernando. Trata-se de uma medida descabida em nosso entendimento, pois esse ato é um prerrogativo exclusivo do reitor e de demais presidentes de câmaras e chefe de departamento e diretores de centro.
conforme está previsto no nosso estatuto. Ao mesmo tempo, julgo não pertinente prever a substituição de funções a substituição de funções de situações tão distintas, como está no artigo 5º. Não vejo a redação de substituição do presidente pelo secretário em caso de ausência temporária do primeiro. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à proposta de resolução que institui e regulamenta a política de esporte universitário, o Comitê Nacional do Esporte Universitário e o Programa de Apoio ao Esporte Universitário da Fundação Universidade de Santa Catarina, com as alterações relatadas anteriormente. Bem, finalizo meu relato, abro agora as inscrições, e antes de abrir as inscrições, acho que tem a manifestação da nossa conselheira do voto inicial, a professora Suzana Matheus Pereira. Então, boa tarde a todos e a todas. Não sei, não vou me privar de ler o meu relato, vou apenas dizer que o meu relato ele aprova na íntegra a minuta como ela estava originalmente, né? Eu gostaria de dizer que nós tivemos uma conversa boa, eu e o professor Michael, hoje pela manhã, e nesse sentido eu gostaria de agradecer a ele o apoio, o andamento, continuidade a essa e dizer que, na verdade, a proposta do professor Michael levanta ações, né, a questão de escrita e retirada daquela menção a respeito do anexo, que efetivamente me passou no meu relato e que foi retirada agora no texto, na proposta de voto do professor Michael. Houve algumas correções, algumas alterações de texto, mas significativamente são 3 alterações que o professor propõe, né? De alteração mais na proposta, é que a alteração dos itens 4 e 12 do artigo 5º, né, que são sobre a questão de investimentos e de recursos para construção de infraestrutura esportiva e de manutenção de materiais esportivos e de instalações esportivas, as quais eu proponho uma DVS para manutenção desses itens. Não sei se cabe aqui eu já fazer a minha defesa do meu DVS, mas a outra alteração também proposta pelo professor Michael é da indicação do presidente do comitê ser já deliberada a partir da minuta da resolução e que seja assumida pelo coordenador da SEV. Né? O que eu já concordei que sendo possível, sem maiores problemas, acredito eu. Então, o que posso dizer que concordo com o voto do professor Michael, né, com as alterações propostas por ele, exceto no que eu propus na DVS, que é a manutenção do incentivo. Não sei se cabe aqui eu defender já a minha questão do DVS. Bem, dando continuidade, então, à questão protocolar, né, nós temos aqui a situação, inicialmente, o voto da relatora inicial, né, que é a aprovação em totum da resolução, né, e se esse voto for derrubado, vai entrar em discussão o meu voto, o voto de vistas, né, que eu já, de antemão, né, conversei demoradamente com a nossa relatora inicial, né, e externei a questão, não a contrariedade do voto dela como um todo, mas exatamente por haver necessidades de aprimoramento na redação, né, e a gente entrou até num consenso em vários pontos. Então, já externo o meu voto contrário ao voto da relatora inicial, no sentido de que o voto de vistas não tira o mérito da resolução, muito pelo contrário, aprimora, né, mas, de qualquer forma, né, abro as inscrições para os 3 minutos, seguindo o regimento da resolução.
Lucas, inscritos? Eu sim. Além do Lucas, abrindo mais a inscrição de 3 minutos. Quem mais se inscreve? Bem, então temos o Lucas inscrito, o Lucas com a palavra nos 3 minutos, na primeira rodada de 3 minutos. Então, boa tarde a todos e todas. A minha manifestação é justamente a respeito do presidente do comitê. Eu só penso, professor, que o professor foi um pouquinho infeliz na palavra bizarro no seu voto, porque o objetivo ali foi tornar uma situação democrática. Eu entendo que em alguns momentos pode ocorrer realmente de ser eleito, não creio que ocorra, mas pode ocorrer, de ser eleito um diretor a secretário, enquanto um coordenador o preside. Mas o objetivo ali é realmente que fosse algo democrático e não imposto pela resolução, por mais que haja discussão e afins, né? Então, esse é o principal objetivo. Tornar democrática uma eleição, como realmente não é nas demais comissões, já é algo imposto conforme seus regulamentos, que o coordenador de extensão preside o comitê de extensão e por aí vai, né? E, além disso, eu só gostaria de relembrar e de frisar, parabenizar também tanto esta gestão agora, quanto principalmente a gestão anterior, a professora Suzana, a Josiele, o próprio professor Fábio, que tiveram essa discussão bastante aprofundada e de correr atrás para que a UDESC saísse do zero com a política de esportes e que hoje tem uma política que realmente condiz com o que é a nossa universidade. Então, é mais ressaltar esses 4 anos de gestão anteriores e agora, com a aprovação na gestão do professor Barreto e do professor Maico, pelo trabalho que foi feito durante esse tempo todo. Então, basicamente seria isso, e só frisar mesmo essa situação ali, que foi um objetivo democrático na escolha do presidente, e não simplesmente algo que era uma inovação, talvez, né? Eu acho que, enquanto se pensa em algo democrático, não é exatamente uma inovação, mas nossa obrigação enquanto entidade pública. Basicamente seria isso. Muito obrigado. Bem, como eu fui citado aí, como relator de vistas, eu gostaria de colocar, eu falo bizarro mesmo, coloquei bizarro, porque na universidade não existe em nenhum momento outra estrutura, tá? Que a presidência dos trabalhos, né, se coloque numa situação tão distinta como essa apresentada. Dentro do processo democrático de direito, a gente, por exemplo, os diretores de extensão não foram eleitos, eles foram indicados pelos diretores gerais. E nada mais natural que os diretores de extensão presidam, por exemplo, as comissões de extensão dos centros, né? Eu acho isso, o que estava aqui colocado, uma inovação perigosa, né? E que também, em nenhum momento, se alterou a constituição das indicações da formação do comitê. Se forem observar, está bem paritária. Nós temos uma questão específica, né, de política do desporto, sendo na condução, nada mais natural que esse comitê, que, de certa forma, surge do atual reitor de extensão, tem aí, pelo menos, né, a presidência, não digo, a presidência não quer dizer que as coisas não serão democráticas e votadas nas comissões, muito pelo contrário, é só uma questão de ordem, tá? É uma questão de ordenamento, nada além disso, tá? E, de fato, eu procurei, nas estruturas da universidade, no regimento, nada parecido com isso, tanto que a relatora inicial, a professora Suzana, concordou comigo e vejam, se a gente quiser inovar nesse sentido, eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que, de repente, os coordenadores de extensão das unidades de extensão começar também a ter esse poder de escolher o coordenador da comissão de extensão. Eu acho que isso não está em discussão, porque assim, uma eleição inicial de direção do centro, que tem aí as escolhas dos diretores assistentes, inclusive diretor de extensão, e eu acho que isso é nada mais natural, né? A gente teve uma eleição, com certeza, né, para reitor, tiveram as escolhas para reitores, e a gente tem a escolha das equipes, hoje estamos aqui, daqui a pouco não estaremos mais, e a gente quer uma somação de forças, não um enfrentamento. E isso acho que geraria mais prejuízo que qualquer outra coisa, tá? Mas abro agora a inscrição para 2 minutos. Não havendo quem queira discutir, vamos para a votação.
Inicialmente, vamos fazer uma votação nominal para o voto inicialmente o voto da relatora inicial, conselheira Suzana Matheus Pereira, que aprova em total a minuta apresentada pela proposição pela PROEX, tá? Que é sem correções a todos o conteúdo que está no processo 8655. Por favor, a Rosa se inscreveu? Eu já encerrei a inscrição. Não, perdão, eu só estava vendo se o microfone funcionava, desculpa. Perfeito. Então tá. Então vamos, votação nominal pelo voto inicialmente o voto da relatora inicial. Se esse voto for derrubado, se vai entrar discussão e votação, voto de vistas, que é o meu voto. Senhor presidente, eu pediria, então, que os conselheiros se manifestassem dizendo sim ou não ao parecer do relator inicial, tá? Perfeitamente, Murilo. Pela ordem, você dá prosseguimento. Então, vamos lá. Bernarda Cassaro. Sim. Sinara Menegasso. Sinara Menegasso. Daiane Dordetti. Não. Daniel Moraes Pinheiro. Não. Danilo Alano Melo. O suplente Luiz Felipe vota não. Diogo Pereto. Contrário. Fábio Fernando Cox. Não. Janice Milene Boco. Não. Jonas Daniel Porto. Alfredo Balduino Santos. Não. Lucas Kister Moraes. Não. Luísa Nora. Não. Marcel Marnite Boiago. Não, representando a Cavalinha. Suplente Carla Genta, né? Isso. Maico Moraes Nunes. Não. Michele Souza Benedetti. Não. Natália Cancelheiro Ferronato. Saskia, suplente. Rodrigo Figueiredo Terezio. Rosa Elizabeth Miritz. Não. Sérgio Mariano. Não. E Suzana Matheus Pereira. Não. Então, temos lá em cima votos favoráveis 1, votos contrários 14. Então, rejeitada a proposição. O parecer do relator inicial, né? Vamos. Senhor presidente, pode continuar com a votação do parecer de vista. Bem, agora dando prosseguimento à nossa reunião, temos aí a votação do relator de vistas, o conselheiro Maico Moraes Nunes. Pela mesma questão, sim, é para aprovação do relato de vistas, não é pela contrária, aprovação do voto de vistas. Então, vamos lá. Bernarda Cassaro. Sinara Terezinha. Daiane Dordetti. Sim. Daniel Moraes Pinheiro. Sim. Danilo José Alano Melo. Felipe vota sim. Luiz Felipe, sim. Diogo Pereto. Sim. Fábio Fernando Cox. Sim. Janice Milene Bogo. Sim. Jonas Daniel Porto. Alfredo Balduino Santos. Sim. Lucas Kister Moraes. Sim.
Luísa Nora, Sim. Marcel Manente Goiago, Opa, Carla vota sim. Carla, perdão. Maico Moraes, Sim. Michele de Souza Benedetti, Sim. Natália Cancellier Ferronato, Rodrigo Figueiredo Terezo, Rosa Elizabeth Milites, Sim. Sérgio Mariano Sim. e Suzana Matheus Barbosa, Pereira, perdão. Sim. Então, temos votos favoráveis, 14 votos e nenhum voto contrário. Portanto, aprovado o parecer de vista. Podemos passar agora, então, senhor presidente, para a votação do DVS da professora Suzana. Muito bem, Murilo. Perdão, estava achando que tinha ligado o microfone e não havia ligado o microfone. Perdão. Vamos, então, agora fazer a leitura, né, do DVS da professora Suzana, né? E, assim, ela pode ler o DVS a partir de agora, né? Que é uma medida, é uma emenda aditiva, né? E a gente vai entrar depois em discussão o DVS da professora Suzana Matheus Pereira. Com a palavra. Sua Excelência pode fazer a leitura do DVS, né? Para a gente discutir, fique à vontade. Ah, meu Deus. Alô? Pronto. Eu estava com meu microfone desligado, peço desculpas. Então, é a emenda aditiva que propõe que seja acrescentado no artigo 5º o item 4, investir recursos na infraestrutura esportiva, instalações e equipamentos e materiais, e o item 12, que é promover a manutenção, aperfeiçoamento e modernização das instalações esportivas, contemplando a diversidade das práticas esportivas a partir de recursos orçamentários e financeiros próprios. Bem, em discussão, o voto em separado, né, DVS, da conselheira Suzana Matheus Pereira. Não havendo quem queira discutir, eu vou colocar, então, em regime de votação. Secretário, por favor, proceda os procedimentos necessários para que a gente vote sim ou não ao DVS, ao destaque em voto separado, apresentado a emenda aditiva da conselheira Suzana Matheus Pereira. Por favor, nosso secretário, faça compartilhamento de tela para a gente possa fazer a votação. Acho que o Murilo está tendo algum problema para compartilhar a tela aí. Está... Ele grava. Murilo, compartilha a tela para votação, Murilo, fazendo favor. Está tudo certo, hein? Sim.
Estão verificando agora? Estamos vendo que você compartilhou a tela. Agora vamos fazer a votação, né, Murilo? Vamos lá. Estão me ouvindo e verificando a tela, né? Perfeitamente. Então, a votação do DVS da professora Suzana Matheus Pereira, uma emenda aditiva que devolve ao texto os incisos 5 e 12 do artigo 5º da minuta de resolução. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Pela votação nominal, fica à vontade, Murilo. Vamos lá. Bernarda Cassaro? Sim. Sinara Menegasso? Daiane Dordetti? Favorável. Daniel Pinheiro? Danilo... Perdão, professor Daniel? Isso não, por favor. Não. Danilo José Alano Melo? Não. Diogo Pereto? Sim, favorável. Fábio Fernando Copes? Não. Janice Milene Bogo? Não. Jonas Daniel Porto? Alfredo Balduino Santos? Favorável. Lucas Kister Moraes? Favorável. Luísa Nora? Sim. Marcelo Manente Boiago? Sim. Maico Moraes Nunes? Sim. Michele de Souza Benedetti? Sim. Natália Canceler Ferronato? Rodrigo Figueiredo Terezo? Rosa Elizabeth Miritz? Sim. Sérgio Marian? Sim. E Suzana Matheus Pereira? Sim. Então, temos lá 11 votos favoráveis ao DVS e votos contrários, portanto, aprovado o DVS da professora Suzana. Obrigado, secretário. Vamos agora, finalizamos nossa pauta, nossa ordem do dia. Vamos agora para as comunicações pessoais. Vou agora, então, começar a anotar. Quem quiser se manifestar como nas comunicações pessoais, que se inscreva, que eu estaria tomando nota pela ordem de inscrição. Bem, não havendo inscritos, agradeço, então, a participação de todos e todas nessa nossa reunião da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Desejo a todos uma excelente tarde, né? Cuidem-se, né? Estamos aqui à disposição na plateia de extensão, se porventura tivermos aí alguma necessidade da PROEC, estamos aí em pé à ordem. E desejo, então, uma excelente semana e declaro encerrada a nossa sessão ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. Muito obrigado e uma boa tarde.